bom dia, ou boa noite, ou uma boa tarde, porque eu não sei o lugar que você vai ver esse Mavcast. Estamos agora no 7º episódio com grandes players, grandes pessoas, grandes mestres em vendas. E pela segunda vez, ele, Jones, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, Rafa, Jânio. Prazer estar aqui com vocês, participando dessa mesa de especialista. Estar aqui com o Nielson também. Poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e aprender um pouco mais também. Estou com ele, Jânio Cunha, o meu sócio, Fala mais comigo. inteligente, mais nerd que eu conheço da minha vida. Você quer dar um computador na mão do Jânio, ele destrói. E hoje ele trouxe um convidado especial, cliente, amigo. E eu vou deixar você apresentá-lo, Jânio. Mavcast, um podcast que transforma você em um mestre de vendas. E hoje um convidado incrível da MCF Shop, da Biocasa, da Biomassa. Hoje o cara lidera um dos projetos mais incríveis do segmento da construção civil, que é uma casa que realmente você encontra tudo para construção civil. Ele vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Nielson, da Biocasa, muito Seja bem-vindo. muito bem-vindo, meu amigo. Que prazer Seja estar com você. muito bem-vindo, Jânio, por ter me apresentado desse jeito. Que coisa maravilhosa. Vou levar você para apresentar sempre. Bom, muito obrigado por o convite de estar aqui com vocês. Só feras do marketing, está ao lado aqui do Jones, construtor, fera demais, parceiro Prazer é do meu. grupo Minha Casa Financiada. Aí. Vamos em frente, tem muito assunto para a gente falar hoje. E falando em muitos assuntos que temos para falar hoje, já quero começar com perguntas. Rafa, você me permite? PPS. Um bom vendedor é sempre um excelente perguntador. Então vamos lá. Estamos numa mesa aqui de gigantes, empreendedores do mundo da construção civil. E quando a gente fala de investimentos, a construção civil ela lidera, assim, desde a idade da pedra já se vendia tijolo, que é um dos melhores investimentos para se fazer. Quais são três chaves quando a gente fala de vendas no mundo da construção civil que um vendedor tem que levar em consideração quando ele está vendendo imóvel? Bom, deixa eu ficar com essa daí, Jones. Vai lá. Bom, o que é a construção civil? Acho que é a coisa mais importante que existe. Afinal, estamos dentro aqui do imóvel. Você está me ouvindo, você está no imóvel. Você está me ouvindo, você está no carro, mas você está indo para um imóvel. A nossa vida acontece dentro do imóvel. No escritório, pode ser até um parque. O parque ele foi pavimentado, urbanizado. Você está lá dentro. Só se você for para uma cachoeira no meio do nada, aí não tem um imóvel. Mas em algum momento, até você chegar na cachoeira, você passou por algo que está pavimentado. Então, quando a gente pensa no mercado imobiliário, todo mundo quer investir no mercado imobiliário. Então, a primeira grande chave é todas as pessoas precisam e querem um imóvel. Então, se você está inserido no mercado imobiliário, você está inserido hoje no maior mercado que existe. E como você disse bem, Jânio, é um mercado milenar. Estatisticamente, se vocês derem um Google aí, um pouquinho mais de 90% dos milionários no mundo ficaram milionários por causa do mercado imobiliário. Não foi por causa do mercado financeiro ou por causa do empreendedorismo. O dinheiro ganho no mercado financeiro, o dinheiro ganho no empreendedorismo, não tem ninguém que não invista também no mercado imobiliário. Então, o patrimônio aí sendo formado. Então, quando você está no mercado imobiliário, além de você estar no maior mercado, você está com a estatística a seu favor, porque é um mercado gigantesco. E é um mercado que tem um emocional muito grande atrelado, né? Se for falar de uma terceira chave. Principalmente no Brasil, né? Você nasce desde pequenininho ali com a sua mãe, quem tem aquelas expressões, quero ter minha casa, quero dar uma casa para minha mãe, quem casa quer casa, quem compra terra não erra. Então vocês já devem ter escutado sem dúvida nenhuma isso das nossas famílias. Faça tudo, compre sua casa, junte o dinheiro e compre sua casa. Então, são as três grandes coisas que eu gostaria de contribuir aqui, dando um ponto de vista aí. Segurança. E falando sobre o Nielson, se apresente um pouquinho para a galera. Eu ia falando isso, Rafa. Na data de ontem nós tivemos a palestra O Poder das Vendas, que é uma das palestras que o Rafa ministra, que é um dos eventos que nós realizamos. E foi incrível, e uma das frases que impactou muito ontem lá na palestra do Rafa é que a sua história é a sua maior ferramenta de venda. A sua história é a melhor técnica de vendas que você pode ter. Então aprenda a contar a sua história. E histórias conectam. E foi assim que a gente conheceu o Nielson, que não era de Ribeirão Preto. Não. Né? Tem uma história aí, compartilhando aqui nos bastidores, até semelhante com a minha. Começamos a trabalhar
praticamente da mesma idade. Eu queria que você contasse em alguns minutos, alguns resumos aí, né? Esse cara fantástico que você se tornou, um excelente profissional e hoje está com um projeto muito top, crescendo, alavancando uma nova unidade aqui. Queria que você comentasse um pouquinho e o Jones depois preparasse algumas perguntas aí específicas para você, porque você é o nosso convidado especial. Muito bom. Eu comecei a trabalhar muito cedo por necessidade, precisava trabalhar, chegou um momento ali em casa que tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos numa pastelaria, uma barraca de pastel, ajudando e ali nos afazeres, pastel, vender hambúrguer, pastel, pizza, foi onde comecei a vida. Depois fui para o ramo de festa, sempre Qual é no a varejo. cidade? São Paulo, capital. São Paulo, Eu sou nascido na capital de São Paulo, né? Tenho raízes lá. Os meus pais, hoje meu pai mora ainda em São Paulo. Tenho, né, filhos em São Paulo do meu primeiro casamento, a Isabela e o João. E aqui em Ribeirão Preto a Helena, mas a gente chega na Helena, que foi a que me trouxe a morar em Ribeirão Preto. Nascido em São Paulo, muito cedo iniciando as atividades, trabalhei no segmento de festas. E aos meus 18 anos, um pouquinho após ali o alistamento militar, a dispensa, fui procurar emprego. Porque não tinha condição de entrar na faculdade, seguir uma vida, acabar o ensino médio, entrar na faculdade. E quando a gente não tem muitas oportunidades, a gente acaba caindo no varejo, na maioria das vezes. Você não conseguiu fazer uma faculdade, porque o sonho de todo pai, na época que eu tinha 18 anos, é que o filho fosse engenheiro, médico ou advogado, né? Então, são as 3 grandes profissões aí. Quem não tinha muitas opções ia ser o quê? Vendedor. Arruma um emprego pro meu filho. Arruma um emprego pro meu filho, nem que for de Nem venda. que seja de vendas. E é muito interessante isso, porque eu entrei no varejo, né, novo ali, porque eu tive uma formação técnica em informática no ensino médio, estava naquele momento da transição. O celular ainda não era chip, era o antigo CDMA, então foi entrar vendendo produtos da Vivo, na ocasião, numa revenda no Shopping Center Norte, na capital de São Paulo. E ali foi onde iniciei a jornada e me apaixonei literalmente por vendas. Desde então, é só isso que faço na vida como um todo. Então, saí da Vivo, fui para a Fast Shop, onde foi uma escola para mim, uma empresa, quem não conhece, de segmento de eletroeletrônico. Foi aonde eu tive o primeiro contato já com a construção civil. Que o eletroeletrônico, ele é o final da obra, onde se entra a parte da automação, onde se entra a parte que o cliente gosta. Detalhes. A decoração e o eletroeletrônico numa casa é onde o cliente se sente mais feliz. Nenhum cliente quer ficar escolhendo qual que é o melhor tijolo, vai ser um tijolo de 9 furos, 14 furos, vai ser steel frame. O cliente não gosta de comprar o que está dentro da parede na construção civil, ele gosta de comprar a parte da decoração, e foi aonde ali eu já iniciei a minha jornada com o mundo imobiliário, né? Posteriormente a isso, tive uma oportunidade de ser gerente regional do grupo Pets. Hoje, antigamente, quando eu entrei lá, era Pet Center Marginal. Nós fizemos toda uma fusão com o fundo Rebo Pincos, preparando toda a estrutura da empresa para o IPO, que aconteceu logo à frente. Tive uma oportunidade de ir para a Telha Norte, Tumeleiro, que é o grupo Sangoban. Hoje é o maior polo industrial do mundo, né? A Sangoban tem 170 mil funcionários no mundo. Então, a minha carreira de vendedor de pastel até gerente nacional do Grupo Telha Norte Tumeleiro foi uma jornada de 22 anos. Nunca fui mandado embora de nenhuma empresa, sempre fiz migrações de carreiras estruturadas. E nos últimos 2 anos eu estou empreendendo literalmente, deixei o CLT, me estruturei para isso e faço parte hoje do grupo Minha Casa Financiada, que é uma PropTech de crédito na construção civil, vem inovando em várias frentes. Depois a gente pode falar com um pouco mais de detalhes da MCF. Até foi que eu conheci o Jones por causa da MCF, né? Então o network dentro da nossa plataforma fez eu estar aqui hoje, né, Jones? E de uma maneira geral, eu estou num grande projeto que se chama Biocasa, que é uma joint venture do grupo Minha Casa Financiada e da Biomassa do Brasil, que é uma indústria que tem mais de 12 anos no mercado, trazendo inovação de produtos. Então, eu particularmente acredito muito na industrialização da construção civil, em metodologias, porque não sei se é claro para todo mundo, mas hoje nós construímos casas igual era 300, 400 anos atrás. A gente continua empilhando tijolos. A construção de uma casa ela é totalmente artesanal.
não totalmente, porque no Brasil ainda 8% já são industrializadas as obras, 92% ainda é artesanal. E o pedreiro, meu amigo, tá morrendo. Os bons pedreiros têm 50, 60 anos. Você não acha mais. Duvido você trazer nesse podcast um pedreiro com 30 anos. Não existe mais igual bons costureiro. pedreiros. Não tem. Não acha mais. Porque o pedreiro, filho dele, já é engenheiro, é Uber, é TikToker, trabalha em marketing digital e ele não está nesse mercado. Então, se for falar um pouquinho da minha jornada de CLT, mundo executivo, e agora vivendo o mundo do empreendedorismo. Qual que é a nos últimos nova 2 anos. tendência que você enxerga aí para o mundo da construção civil no Brasil? Quando você estuda os outros países desenvolvidos, a industrialização da construção civil ela é uma realidade. E quando eu falo de industrialização, vou dar alguns exemplos. O Brasil ele constrói em tijolo, que é a alvenaria convencional. Então você vai lá, compra o tijolo, empilha ele, faz toda a parte do chapisco, do emboço, do reboco nas paredes. É um método tradicional que todo mundo conhece. Quando você começa a estudar a industrialização da construção civil, tem outros métodos. Por exemplo, o EPS, que são construções que as formas de isopor são utilizadas. Polietileno estendido? Pode ser, né? Mas o EPS, o polietileno, ele é muito usado no acabamento. Mas o isopor, que é o EPS mesmo, você consegue ter várias partes da obra sendo utilizadas, por exemplo, lajes. Você pode fazer uma obra em alvenaria. Hoje o que está acontecendo muito? A construção convencional ela está começando a ter momentos que ela é híbrida com outras construções. A laje, por exemplo, o telhado, o steel frame, que é um método construtivo industrializado em aço. Você tem, às vezes, uma obra em alvenaria e o telhado sendo feito em steel frame, substituindo a madeira. Você tem o wood frame, que é uma construção toda em madeira, frames de madeira. Você tem agora, que nós estamos trazendo para o Brasil, em 2024, o Grupo Minha Casa Financiada, a construção robotizada, a sua casa sendo Isso é de impressa. arrepiar. Uma casa de 200 metros quadrados, a parte de alvenaria ser feita em 48 horas. Uau. Eu até devolvo a pergunta a vocês. Quanto tempo demora para construir uma casa hoje no Meu Brasil? Deus. Dependendo da casa ainda. Do metro. É. do Hoje tamanho a do metro média de quadrado, uma né? construção está em torno de 1 ano a 2 anos, dependendo da casa, o método. Tamanho. E quando você constrói em tijolo, tá tudo bem. Mas tem já formas, igual eu estou comentando, de você ter um modelo híbrido. E isso é ecologicamente correto? Quando você pega hoje construção civil no Brasil, 40% da emissão de gás carbônico na atmosfera vem da construção civil. Olha só. Então é que no Brasil a gente não está conseguindo ainda nem discutir sobre métodos industrializados. Quando a gente vai ainda para crédito de carbono, é um universo que está muito distante da realidade da população em geral, mas nas grandes empresas já está sendo amplamente discutido sobre redução de carbono, sobre como melhorar, né, o meio ambiente. Isso acaba respingando na construção civil. Por exemplo, uma casa feita em steel frame, você consegue ter uma redução de energia em torno de 30%. Porque você tem uma parede térmica, uma parede acústica, isso faz com que você economize no ar-condicionado, principalmente em Ribeirão Preto, né, que é uma cidade muito quente. Então Com você certeza. tem alguns vínculos aí, né, João? Sim. Além de, interessante. entrando nesse método construtivo, por exemplo, steel frame, quais os benefícios que uma pessoa tem quando ela constrói steel frame? A pessoa que vai morar numa casa de steel frame. E vai ser uma nova tendência isso ou não? Hoje, vários grandes empresários estão investindo muito forte no steel frame. Quando nós falamos dos outros países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Japão, Canadá, Europa, uma grande parte já tem países que você chega a 40, 50. No Japão, por exemplo, 90% das obras são industrializadas. O Brasil, nós falamos em steel frame, não está chegando nem a 3% do mercado. Então tem um oceano azul de oportunidade. Grandes empresários, por exemplo, como o Roberto Justus, recentemente fez um aporte muito significativo e abriu uma empresa chamada Steel Corp, um investimento milionário, uma estrutura, um prédio em São Paulo, ali de 800 metros quadrados de Tem escritório. até um vídeo dele que viralizou, né? Uma fala dele falando, eu não entendo como que o Brasil ainda constrói com um método tão arcaico, né? Sim. Hoje a biocasa, por exemplo, que é isso que a gente vai chegar no final e contar um pouco mais sobre ela, ela traz todas as propriedades. Você quer continuar construindo em tijolo?
Nós temos a argamassa polimérica, pelo menos você já começa a industrializar uma parte. Sim. Ir direto ao steel frame, quem está aderindo muito ao steel frame é o médio e alto padrão. Hoje o médio e alto padrão já entendeu os benefícios do steel frame, que é uma excelente pergunta sua, Jones, que é o seguinte: quando você tem uma casa em alvenaria, você constrói, não sei se já pararam para pensar nisso, mas você constrói a casa para quebrar ela. Você constrói a casa e depois você quebra toda a parede para passar a tubulação elétrica e hidráulica. É verdade. Você usa todas as escoras de madeira, você tem um custo de resíduo de 25% da obra. Isso, né, comprovado estatisticamente falando. Então você constrói uma casa de alvenaria, durante a obra 25% dos insumos você joga fora. Então, se você é um construtor, investidor que você constrói para vender, a cada 4 casas que você faz, você joga uma fora. Então, aí você já tem algo que você tem que refletir minimamente. Além que você gerou 25% de resíduo de lixo para o meio ambiente. O steel frame não chega nem a 1% de resíduos, porque ela é uma construção inteligente de tal forma que você vai compondo o sistema. Então, você monta a estrutura de aço, né? Você primeiro fez o radier, que já é uma estrutura mais leve, você não precisa ter aquela fundação com broca, perfuração profunda, que você gasta uma fortuna para fazer. Você pode fazer uma fundação que se chama radier, ela tem em torno de 15 centímetros a 20 centímetros, dependendo da estrutura do solo. Sobre ela você vai colocar o aço, os frames, e depois você vem fazendo o plaqueamento. Então montou o aço, depois você aparafusa a placa de OSB, caso seja, depois você aparafusa a placa cimentícia, entre elas tem uma membrana que é uma membrana hidrófuga, que é como se fosse a pele humana, então ela respira, ela não deixa a água de fora entrar na casa, mas ela deixa o vapor que está dentro da casa sair. Isso traz benefícios para a residência. Além de ela ter esse conforto térmico, e ela tem uma parede que no meio dela tem uma lã de PET, ou uma lã de vidro, ou uma lã de rocha, que faz ela ser térmica também. Legal. Você tem benefício de redução, né, de fungos, redução, né, melhorias para o processo respiratório, uma casa mais fresca, em torno de 30%. A questão do desperdício dos materiais, como eu comentei. Você tem uma casa que ela não é feita artesanalmente, porque as placas são feitas na indústria, o aço é feito na indústria, ou seja, muito mais precisão em termos dos prumos, do alinhamento, do esquadro, das quinas. Aceleramento na construção. Isso. Esse é o benefício que eu ia deixar por último, porque uma obra em steel frame ela chega a ser de 3 a 4 vezes mais rápida do que uma obra Uau, em alvenaria. Comprar. Vamos Quanto que construir custa steel um frame, tipo né, Rafa? médio, depende por metro quadrado, qual que é o valor disso para o investidor hoje? Vou montar lá um cômodo, 2 cômodos, um quarto, um banheiro, uma sala, 200 metros quadrados. Você tem algumas possibilidades, Rafa. Você pode fazer esse complemento da casa. Por exemplo, o steel frame você fez o primeiro pavimento em alvenaria convencional. Só que a sua fundação, você não projetou ter um segundo pavimento. Então, às vezes, você quer ampliar a casa para o segundo andar. Como a construção em steel frame é 40% mais leve do que a alvenaria, muitas vezes você não precisa ter adequação da fundação para fazer um segundo pavimento quando você usa dessa maneira híbrida. Alvenaria convencional e steel frame. Mas, na maioria das vezes, no nosso negócio, nós fazemos casas do zero, né? Casas novas. Esse é o meu principal negócio, é construir casas para vender, construir casa para investidor, construir casa para o cliente que quer morar do zero. Nós não costumamos trabalhar com metro quadrado. Eu vendo casas igual são vendidos carros. Nós vamos sentar, eu vou desenhar o seu estudo de viabilidade financeira primeiro, porque vocês, não sei se vocês têm essa visão, mas você pode construir uma casa usando um financiamento bancário. Você não precisa pôr o seu capital em jogo. Você pode deixar o seu dinheiro investido numa renda fixa e usando o dinheiro do banco, que é mais barato do que o dinheiro aplicado. Então, hoje, você tem uma ideia de grandeza, você consegue dinheiro no banco em torno de 10% ao ano para usar para construção, e seu dinheiro está aplicado ali, a taxa Selic 12,2, 12,25, 12,7, que é o que está girando a taxa Selic hoje.
Então tem mais esse benefício. A construção civil, por ela ter lastro, você ter o bem físico, você consegue dinheiro muito barato no mercado. Te amarra de alguma O maneira, banco, fica né? perto. O banco ele vai te tomar o dinheiro, né? Ele E vai é te uma tomar das- a casa. E é uma das poucas formas que a pessoa tem de se alavancar às vezes, né? Porque como que a pessoa vai... Eu não tenho dinheiro e daqui a um ano eu quero ter 50, 100 mil reais. Né? Através do financiamento, ela usa somente o nome, faz o financiamento, constrói para vender junto com o parceiro e após a venda do imóvel, ela tem um lucro ali imobiliário junto com o construtor. Um empresário como vocês aqui, um empresário como o Jânio, como o Rafa, que com certeza tem prolabores mais do que 100 mil reais por mês aí. Isso por semana. Eu recebo. E desculpa se eu diminuir o salário, mas de uma maneira geral, muitas das vezes um médico, um dono de empresa, um profissional liberal, ele nem sabe que às vezes tem 1 milhão, 2 milhões de reais de crédito para a construção no banco. Que ele pode fazer esse dinheiro girar de tal forma que ele vai alavancando o potencial financeiro dele. Isso é o que as grandes incorporadoras fazem. Você acha que posso usar nomes aqui, por exemplo, uma Pereira Alvim, uma Stefana Nogueira, usa o dinheiro dela para construir empreendimento? Óbvio que não, ela trabalha com o dinheiro do banco. Parceria. Tem um amigo nosso que ele fez fortuna no mercado imobiliário, pastor Arão, tive com ele hoje, e ele falando sobre questão de investimento, ele falou uma frase assim que foi muito engraçada, assim, uma frase muito bacana, né, do mundo dos investimentos, e ele falou o seguinte: cara, uma casa, você vai fazer investimento, vai construir para vender, não tem como você pegar aquela casa, pôr nas costas e sumir. Tá mobilizado, cara. Então, ele falou, todo empresário, todo cara, quando ele chega no ápice do empreendimento dele, vai começar a fazer investimento, é unânime, o mercado imobiliário é o melhor investimento. Porque você vai mobilizar seu patrimônio, isso vai trazendo uma receita superior, às vezes, 25% ao ano. Se eu te contar aqui, a gente pode fazer conta, é difícil fazer conta num podcast, mas se eu te falar que é possível você ganhar com o mercado imobiliário 200, 300% ao ano, Uau. trabalhando com capital de maneira alavancada. Vou fazer uma conta simples. Você vai construir uma casa de 1 milhão de reais, entre casa e terreno. Você vai investir 200 mil no terreno e 800 mil na construção. Então, se você fez um estudo de viabilidade ali antes, minimamente você vai ter uns 40% de lucro. Senão não adianta nem você entrar no negócio. Então você vai colocar 1 milhão no risco e no final de 15 meses ali, que é mais ou menos o tempo médio, você vai retirar 1 milhão e 400. Você teve seu capital de volta, acrescido de um lucro de 400 mil reais bruto. E o interessante do mercado imobiliário é que o imposto é sobre o lucro. Diferente de se vender um produto, que você já paga o imposto na hora da compra. Se você teve lucro ou não, o imposto já foi pago. Mais uma vantagem do mercado imobiliário. Você só tem impostos quando você tem lucro. Mas só para não perder o raciocínio do exemplo. 1 milhão, vendi por 1 milhão e 400, tive 40% de lucro. Só que você pode fazer essa mesma transação trabalhando com o capital do banco. Então, de vez você ter 1 milhão para construir a casa de 1 milhão, você coloca apenas no risco 20%. 200 mil reais. Eu sei o lucro. Você coloca 200 mil reais do seu dinheiro como capital de giro para que aquela obra aconteça. A entrada do terreno e o andamento da obra. E você vai colocar a sua renda junto. Os outros 800 mil você vai trabalhar com o capital do banco. O banco vai te cobrar durante a obra só os juros da obra. Você só começa a pagar a parcela cheia quando a casa está pronta. Ou seja, você pôs 200 mil no risco, você pôs a sua renda, você construiu a mesma casa de 1 milhão, vendeu a casa por 1 milhão e 400, você pôs 200 mil no risco e no final dessa transação imobiliária, você teve os seus 200 mil de volta, acrescido de 400 mil reais no meu exemplo. Ou seja, 200% de lucro trabalhando com o capital do banco. Só que as pessoas que não são parceiros do Grupo Minha Casa Financiada, na maioria das vezes não tem esse conhecimento. Até o John está aí com a gente, aprendendo e voando. Aí, né, Exatamente. Uma das grandes vantagens de ser um parceiro do Minha Casa Financiada é que a gente consegue criar para o cliente esse estudo de viabilidade,
né? Um dos parâmetros, por exemplo, é saber a maturação do condomínio, qual que é a metragem campeã de cada condomínio. Então, o negócio não é só pôr o dinheiro, né, ô Nielson? Então, tem muita gente que falou, então agora eu vou sair comprando terrenos condomínio, construindo e eu vou fazer dinheiro. Nem sempre é dessa forma. A melhor forma é procurar Passar um pelo parceiro crivo especialista. de estudo de viabilidade. Exato. Hoje a Salt é referência em Ribeirão Região, né? Parceira aí junto com a Minha Casa Financiada. E vem fazendo história com essa modalidade também de investimento. Exatamente. E tem várias possibilidades. A gente tem um parceiro, inclusive, aqui. A gente está fechando uma parceria de construir a casa dele. Ele está entrando somente com o terreno. E a gente está entrando com crédito. Então, o cara tem um terreno, está parado, pagando IPTU, não está trazendo nada de. Não está de rentabilizando Exatamente. Então, ele está entrando com o terreno, a gente está entrando com crédito. E dessa parceria, dessa forma, tem como os dois ganharem, né? E os dois ganharem e realmente terem um lucro aí. A Salt tem que construir a casa do Rafael Garcia agora. Cara, eu tô pensando nisso, velho. E comprar os produtos lá na Biocasa. Comprar tudo na Boa. Tinta Biocasa. emborrachada. De verdade, quando Só no que eu te falei aí nos seus extratos bancários, dá pra gente aprovar um Ele já desenhou. Eu vou fazer uma casa de 1,5 milhão. Qual conta? Tem 4. Pode juntar as contas, a gente faz a proposição de É renda. muito rentável para um negócio, a realização de sonho, e também um negócio para. Eu tenho uma casa já. Hoje eu tenho uma casa, meu nome, tem lá tantas parcelas, a gente fazer um negócio nisso. Nós vamos utilizar ela para ela financiar a construção da outra casa. Acho que nós vamos sentar e conversar. E você que está nos assistindo, já deixa aí o teu comentário. Depois tem o Instagram dos meninos. Muito interessante o mercado imobiliário. Exatamente. Pode entrar. Temos um bastidor. Pega a aqui. chave. Pode entrar. Uma das coisas mandar interessantes mesmo. de falar ainda, né, Nielson e Rafael, é que existem várias opções. Só pera aí, de gente. Vai ter que cortar esse pedaço do podcast. Tchau, beijo, quem Deus tá- abençoe. Até mais tarde. Não, É Te isso amo. aí. É porque vida real. Voltando, Vida real. recapitulando, Não corta Johnny. não, Kevin, não corta não, que é vida real. Que é vida real. Mas, de verdade, interessante isso aí, João. Sim. E aproveitando, né, Nielson, existem outras opções de crédito também. Por exemplo, home equity, né? O crédito com garantia de imóvel, né? É a Mais possível. possibilidade. Exatamente. Então tem muita gente que quer um crédito que costuma ser um pouco mais barato, que é o home equity, né? Você coloca o seu imóvel com garantia e aí você tem O imóvel crédito tá pra fazer. quitado ou não? Precisa estar quitado, Precisa tá exatamente. E normalmente precisa ser um imóvel. Tem algumas linhas de financiamento que, como nós emprestamos até 60% do valor do imóvel, seu imóvel vai passar por uma avaliação, até 60% está disponível. Vamos dizer que você deve O cara ainda. já tá me vendendo. Isso que eu falo, isso que é venda. Vamos É dizer, neve. vamos dizer que você tem 20% dele Final desse financiado. podcast tem que sair um Pix. Tem que ser um Pix aqui, vamos fechar uma casa para ele. Bora. Jones, 20% dela você está devendo ainda. Como o banco te empresta até 60%, ele quita seus 20% e te deposita 40%. Então dá para fazer algumas jogadas financeiras desse formato também. Exatamente, é. Outra coisa interessante também, né, que tem cliente que precisa, quer construir para vender, mas ainda não sabe qual que é ali a região dele, qual que é o melhor lugar para construir. Então ele não precisa saber, né? Tem gente que fala assim, eu quero iniciar a construir para vender, mas eu tenho medo, na minha cidade eu não sei se é bom, tal. Então, ter um parceiro como a Salt Construtora, como o Nielson, que é importante por quê? Porque a gente vai cuidar de tudo isso para você. Então, a pessoa não vai ter dor de cabeça com pedreiro, ela vai ter toda a assessoria, desde a área do crédito, estudo de viabilidade, na construção, ela não tem dor de cabeça com nada. Ela vai rentabilizar, né, com a gente ali, sem precisar ter essa expertise. Então, isso é o mais importante na hora de procurar ali, investir no mercado imobiliário. Procurar a expertise para não dar cabeçada. E é uma coisa interessante falar também, nesse mundo de investimentos, que a gente está em pleno 2023, tem muita gente tomando cabeçada, investindo em empresas relâmpagos aí, né? Que dá rentabilidades absurdas de 10% ao mês. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, como o Nielson falou no início, o imóvel tem lastro. Então, por isso ele se torna o tipo de investimento mais seguro que existe. Muito bom, muito bom. É um mercado novo, uma tendência interessante. Parabéns. E quando vocês param para analisar o contexto como um todo, imagina você chegar num lugar que você primeiro vai ter um consultor ali que vai te ajudar nesse estudo de viabilidade. Depois que você definir o estudo de viabilidade financeira, a viabilidade do negócio imobiliário, que são dois momentos. Primeiro vamos te ajudar a organizar a parte financeira.
Vamos usar capital do banco, vamos se alavancar, de que forma? Segunda parte, vamos olhar a viabilidade da onde construir e o que construir, qual método construtivo construir. Porque se você é um investidor profissional nesse mercado, né, você precisa ter métodos industrializados. Lembra que eu falei no começo? Você não vai ter desperdício de material, você vai ter uma obra mais rápida, uma obra mais eficiente. Posteriormente a isso, você precisa de um parceiro para executar a construção, porque você vai precisar tirar do papel todo esse planejamento que você fez e, obviamente, que no final vender esta casa para alguém. Né? Então, quando você olha o ecossistema como um todo, e quero fazer uma reflexão com vocês, a construção civil ela é totalmente fragmentada. O correspondente bancário, ou era, né? Que a Biocasa veio para resolver isso. Mas você tem o correspondente bancário só aprovando o crédito, você tem o corretor de imóveis só querendo te vender o terreno, você tem o arquiteto só querendo fazer o projeto, você tem um engenheiro querendo fazer a obra, é tudo separado. Ou era, porque agora Ribeirão Preto ganhou na Avenida Independência a primeira unidade da franquia Biocasa. Né, onde você vai ter um ambiente, a primeira Ribeirão Preto foi a matriz, a cidade escolhida depois que vim para cá, por causa do nascimento da minha filha Helena. Minha esposa é de Ribeirão Preto, então tenho um amor aqui pela cidade e acabei tomando Ribeirão Preto como Ribeirão minha é residência. incrível mesmo, né, cara? É uma fazenda iluminada. Califórnia brasileira. Quando você vem morar em Ribeirão Preto, eu vejo que talvez eu tivesse um pouco mais de cabelo se eu tivesse vindo morar para cá, né? Porque ficar 32 anos morando em São Paulo. Ribeirão é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma renda per capita muito alta, pessoas acolhedoras. Então, tomei por decisão em ter Ribeirão Preto como minha moradia e nada mais justo do que trazer, né, desse novo negócio que nós estamos construindo no Brasil. Temos um sonho grande. Em 5 anos ter 300 lojas da Biocasa espalhadas pelo Brasil. Não é só um material de construção. Caraca. Porque realmente temos tudo isso que eu comentei, que é fragmentado num único lugar. Você poder ir num lugar... Pô, como que eu uso energia? Uma assessoria. Olha aqui, Estados Unidos tem essa função, né? Meio que um concierge da construção civil. Você ir num lugar que ele vai te ajudar a construir o seu investimento imobiliário, a sua moradia. Material, né? Você ter todo o suporte de uma assessoria completa da construção da tua casa e o cara ainda comprar o material para tua casa ali. Você pode ir lá comprar só uma lata de tinta ou comprar uma casa. E ganhar o crédito aquilo. Ou investir numa casa, ou exatamente fazer uma parceria com outro construtor. Então tem muitas possibilidades. Tanto que a Salt é a nossa parceira na Biocasa aqui em Ribeirão Preto. Então tem muitos clientes que querem construir. Não é todas as casas e nós nem temos essa ambição. Ribeirão Preto, em torno de 800 mil habitantes. Eu não consigo construir 800 mil casas. Então, os parceiros construtores, os arquitetos parceiros, os engenheiros, a Biocasa ela nasceu para ser a sustentação do profissional de obra, das construtoras e ajudar. Então, por exemplo, o Jones, se ele levar um cliente dele lá na Biocasa, ele vai ser extremamente bem recebido. Ele tem uma área de cowork para ele trabalhar lá, levar o cliente dele. Ele tem uma área de treinamento. Nós já estamos organizando com a Fiusa, né? Sim. Treinamento para marketing. Workshops de marketing digital em breve na Biocasa Ribeirão Preto. Então é um lugar que é um marketplace físico. O marketplace nada mais é do que conectar o lado que quer vender com o lado que quer comprar. Então, ter essa consultoria. O bacana é que você vai no showroom da Biocasa e tem ali no showroom acesso a tecnologias de energia fotovoltaica, de automações, showroom da parte frame. Que inaugura, né? Vamos fazer um soft open nessa sexta-feira agora, dia 10, sextou. Dia 27 a inauguração. Dia 27 e 28, porque nós vamos dividir aí o público para a inauguração oficial. Vão estar os nossos sócios, os investidores, todo mundo que acredita nesse projeto aí maravilhoso, que a gente já está há 2 anos trabalhando nele e está se concretizando agora. Show de bola. Daniel, você está em Ribeirão então há 1 ano, mais ou menos? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. E o que você tem para falar para a gente? Como que você enxerga o mercado local, o mercado de Ribeirão Preto, tanto com essas novas esses novos métodos construtivos e o mercado em geral, né? A gente se fala muito que o déficit habitacional de Ribeirão Preto hoje é mais de 50 mil residências. Então,
É isso mesmo que você enxerga? O que que você tem visto nesse 1 ano e meio? E se você está animado com o mercado imobiliário em Ribeirão Preto? São alguns fatores, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário como um todo, você precisa ter renda para que o mercado imobiliário ele movimente. Um pouco mais de 90% do mercado é financiado. Então, você precisa ter que as pessoas tenham renda. Para as pessoas terem renda, precisam ter emprego. Quando a gente olha, né, a estatística, nós estamos num patamar de desemprego em torno de 8%. Pouco menos do que isso. Quando você olha o crédito, né, uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está em torno de 12,25, mas com uma perspectiva de 2024 ela fechar o ano em 9%, ou seja, juros barato. E você precisa ter ali construtores, né, mão de obra, você precisa ter uma estrutura que ajude esse mercado. Então nós estamos muito otimistas com 2024, quando falamos do mercado imobiliário, que é a redução da taxa de juros, o desemprego, enfim. Então quando você olha o cenário global aqui, Brasil, nacional, tal. Falando de Ribeirão Preto em especial, quando eu vim estudar o mercado há 1 ano e meio atrás para me mudar para cá, eu tomei um susto. O pessoal falou, pô, aqui tem terrenos de 3 milhões de reais, terrenos de 2 milhões de reais, 1,5 milhão. Eu falei, pô, mas Alphaville, São Paulo, está em torno de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, estamos falando que Ribeirão Preto tem regiões com terrenos de 3 milhões de reais, que é a Vila do IP ali, né, de uma maneira geral, a Vila do Golfe. Aí fui estudar o mercado e realmente vi a quantidade de condomínios, a quantidade de casas acima de 1 milhão de VGV de venda e comecei a ver o tamanho do mercado. É um mercado que é sustentado pelo agronegócio e a prestação de serviço de uma maneira geral. Tem um lado da cidade, principalmente a expansão da Zona Sul, fantástica, né? Quando a gente pega a Zona Sul, principalmente o padrão médio-alto, ele é um mercadaço. E quando você olha, né? E ainda tem muita coisa para fazer, né? E quando você olha a Zona Norte, que é um padrão médio-baixo, que nós estamos presentes nos dois modelos. Porque quando eu pego o sistema construtivo biomassa, que é a argamassa polimérica, o reboco pronto, a gente se encaixa muito bem no médio-baixo. E quando eu pego o steel frame, a gente se encaixa muito bem no médio-alto. Então, olhando particularmente a biocasa e o cenário econômico, nós estamos muito otimistas com 2024. Mas quando eu vim para cá foi isso. Além da população, além da qualidade da cidade, uma reestruturação no plano diretor, né, que o prefeito atual aí já vem discutindo há bastante tempo, foi aprovado uma parte dele ano passado. Então é uma cidade aí que quem está pensando em investir no mercado imobiliário, esse dado de 50 mil casas eu não tenho ele, mas eu tenho certeza que deve ser muito próximo, um pouco maior que isso. E quando a gente olha o Brasil, está quase em 7 milhões de déficit habitacional. E a tendência até 2030, se não industrializar a construção civil, esse déficit ser próximo de 20 milhões de residências. Né? Então nós temos uma oportunidade de mercado gigantesca aí, tenho certeza. E tem uma parte da cadeia que aí eu fiquei muito confortável, que a gente estava buscando uma empresa local para usar, né, e desenvolver o nosso marketing local, porque nada melhor do que uma empresa, uma agência de marketing da região para ajudar nessa sustentação. Mesmo o Grupo Minha Casa Financiada, sendo uma potência de marketing digital que somos aí no mercado, é muito importante. Quando eu conheci aí Jânio através de você, Jones, e depois conheci o Rafael, fico muito feliz de estar sendo assessorado pela Fiusa aí como marketing, né? Isso é muito importante. Vamos para cima e a Fius vai fazer parte desse crescimento de escala para Biocas bater 300 unidades. É isso aí, eu já quero a minha, viu? A gente já conversamos a respeito. Branca, eu já coloquei um checkzinho lá, pô. Queremos criar um ecossistema lá assim também, cara. Levar a Biocasa para Franca. Muito bom. Rafael Garcia. Jânio, a hora vai passando, já estamos aí com 40 minutos e é um assunto que brilha os olhos, né? Um assunto para quem gosta do mercado imobiliário, para quem é investidor ou para quem quer realizar um sonho. É um assunto aqui que a gente começa a colocar previsões do nosso futuro, né? Porque é um negócio que todo mundo necessita, é o lugar onde você viaja o mundo todo, mas você não tem lugar melhor que tua casa, né? Não tem lugar melhor que o mercado imobiliário para investir, porque você construiu, está fincado ali na rocha.
Então é um assunto de extrema importância. Se você tem alguém que gosta, já curta, compartilhe, envie esse Mavcast para você. E falando aqui um pouquinho de vendas, o Jânio vai ser para algumas perguntas. Como é que você vê esses vendedores para esse mercado? É representantes hoje? Como é que a pessoa vende isso? Como você enxerga esse mercado dos vendedores? Porque não se encontram mais bons vendedores, né? Você tem que se formar bons vendedores. Como que você avalia todo esse mercado para o mercado dos vendedores? Bom, aí eu gosto de sempre falar da principal função dentro desse mercado, que é o corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis, sou filho de corretor de imóveis. Meu pai é 17 anos corretor de imóveis, depois que se aposentou da companhia Mofarret, que era uma incorporadora. É um mercado que ele tem altas comissões. É o lugar mais rápido, se você trabalhar direito, de você ficar milionário. Não sei se vocês já pararam para refletir, as comissões de uma venda de um imóvel, elas giram em torno de 5%. Então, quando você vende uma casa de 1 milhão, você tem 50 mil reais de comissão na mesa. Hoje, para um vendedor, ou até mesmo para alguns empresários, ter 50 mil reais limpo ali na sua última linha é uma dificuldade muito grande. E como estávamos falando anteriormente, vários imóveis em Ribeirão Preto são acima de 1 milhão de reais. Tem imóveis de 14, 15, 20 milhões de reais. Sim. Então, você vender um imóvel de 10 milhões e ter 500 mil reais de comissão pela venda de um imóvel. Recentemente estava com um colega. Jânio, obrigado. Deus abençoe, amigos. Foi um prazer. Vou vender imóvel. Quando você pensa, né? Quando você pensa nisso, tem uma oportunidade gigantesca. Mas, em contrapartida, é um mercado que precisa da maior especialização. Porque eu gosto muito, e eu participei da sua palestra ontem, de Vida dos Princípios, eu sempre acreditei que a venda, a conversão da venda, que é o que todo mundo quer, ela tem algumas casinhas para trás. A primeira delas é o relacionamento. Depois do relacionamento se forma a confiança, para depois da confiança você ter a conversão de venda. E muitas das vezes o corretor de imóveis, ele não se preocupa em gerar um relacionamento. Às vezes você vai trabalhar aquele cliente por um ano e meio. Porque o mercado imobiliário, eu não sei vocês, mas eu não comprei 100 casas na minha vida igual eu comprei de camiseta. A maioria das vezes nós vamos comprar 1, 2, 3 casas na vida, diferente de um investidor profissional que é um investidor serial, mas não nós estamos falando daquela pessoa que está nos ouvindo aqui que comprou às vezes uma ou nem conseguiu comprar a primeira casa da vida. E talvez seja a maior dívida que a pessoa vai fazer na vida, um financiamento de 30 anos para comprar um imóvel. Então, se o corretor de imóveis não entender que ele precisa se relacionar antes, que ele precisa criar uma confiança, ele pode trazer tudo isso que eu comentei aqui, eu e Jones, para o cliente. Que o corretor de imóveis que vende só um terreno, Rafael quer fazer a sua casa. Às vezes você chega lá e compra um terreno na planta, você começa a pagar para a incorporadora faz alienação na matrícula do imóvel daquele seu bem, você já não consegue mais financiamento em nenhum banco para construir a casa, aí você fica pagando para a incorporadora, você começa a pagar o IPTU, você começa a pagar o condomínio e você não tem a sua casa, porque o corretor de imóveis só pensou na comissão dele e te vendeu aquele bendito terreno alienado. E ele não falou que era alienado. Vocês conseguem entender? Então, se você quer entrar no mercado imobiliário e cuidar do cliente, ser um consultor do cliente, você vai precisar estudar muito o mercado imobiliário. É um mercado gigantesco, é um mercado cheio de detalhes. A quantos pontos nós falamos aqui? A pessoa precisa saber sobre financiamento, a pessoa precisa saber sobre métodos construtivos, a pessoa precisa saber sobre energias renováveis, sobre automação, que as pessoas hoje querem casas inteligentes. Ela precisa conhecer, nós não falamos aqui de estudo de viabilidade, a pessoa precisa conhecer todos os condomínios, aonde tem uma maior liquidez, o que está sendo pedido, de que forma. O mercado, né, na região. Precisa entender sobre taxa de juros, precisa entender sobre financiamento. Nós falamos aqui sobre taxa Selic, nós falamos sobre alavancagem financeira, nós falamos sobre perspectiva do ano 2024 baseado em desemprego, baseado em redução de taxa de juros. Então, se você quer ser um vendedor de sucesso dentro do mercado imobiliário, você vai ter que se dedicar a aprender. Mas
as comissões são altamente lucrativas. Eu conheço corretores de imóveis milionários. Corretores de imóveis que jogam tênis na hora do almoço, que vendem 2, 3, 4. Eu tenho amigos que neste ano venderam em torno de 40, 50 milhões de reais em VGV. Então, talvez aí você que está nos ouvindo tem a sua padaria, né, você tem o seu negócio, você tem que pensar em diversificar no mercado imobiliário, porque ele é um mercado que permite você tê-lo como uma renda extra. Né? O Rafa brincou aí de, vou desligar aqui o microfone e vou embora. Rafael já tá pensando no quarto, na área. Na área. Temos, vamos Já tá fazer essa pensando no parceria. lazer dele na piscina, na churrasqueira. Tenho certeza que ele já tá desenhando. Corretor de imóveis. Já vendi Minha Casa Minha Vida, é minha RB. Aqui, inclusive, na minha antiga Fios. 2018. Ô Nielson, eu notei uma palavra aqui que você falou, que se chama confiança. E nós... Anotei essa palavra da confiança, essa palavra ela me chamou muita atenção, porque na minha palestra, O Poder do Marketing Digital, eu falo muito sobre confiança, que ela é a chave para você vender todos os dias através da internet. Quando você fala de confiança, você fala em aumento de vendas, aumento de maior conversão lá na ponta do vendedor. E quando a gente fala de confiança, eu entrego na minha palestra O Poder do Marketing Digital, 3 chaves para que você tenha mais percepção de autoridade junto ao seu cliente. E essas 3 chaves quero entregar aqui para quem está assistindo o nosso podcast. A primeira, tenha um belo jardim. O Rafa, na primeira reunião aqui, ele faz um diagnóstico do Instagram do cara, para ele ali ao vivo. O cara não posta em stories. O último post dele foi lá em Natal do ano passado. Sim. E quer vender pela internet. E você ter um belo jardim é você posicionar bem a sua marca. Ter conteúdos ricos, ter ali muita movimentação com muita qualidade de percepção. Quando a gente tem um belo jardim, você não precisa ficar indo procurar as abelhas. Elas vêm até você. Então é cuidar do seu jardim, ter frequência, ter conteúdo. A segunda chave é você ter um funil de vendas para atender dentro da pirâmide Chat Homes, que são 3% do mercado é o que está comprando agora. E os outros 97% do mercado sabe que precisa, mas não está indo atrás. Então você gerar conteúdo pensando num funil de vendas de topo para aquecer, criar posicionamento, criar pessoas interessado no que você tem a vender, o cara já conhece sua marca, ele já viu seu vídeo, já viu uma dica sua falando sobre investimento de construção, já viu um vídeo seu falando sobre steel frame. E quando você começar a rodar as campanhas de aquisição, campanhas para vender todos os dias, esse cara já confia em você. E a terceira chave é você postar prova social dentro do seu Instagram de case social. O cara que construiu o steel frame, o cara que está investindo na Salt. Então essas 3 chaves é o diferencial que faz as empresas vender todos os dias aqui na Fiusa. Muito bom. E agora eu quero entregar uma ferramenta, Rafa, se me permite, do MEV, Fica à que é uma vontade. ferramenta que é só para quem participa do MEV, uma das ferramentas, que é o pitch de elevador. Hoje o cara, quando ele está descendo o elevador, que é o que a gente fala que é o pitch ali, é os 30 segundos ali para você mostrar o diferencial. E é uma chave que eu quero entregar aqui e quero fazer essa pergunta, inclusive para vocês 3, que vocês me respondam 3 diferenciais do negócio de vocês em 30 segundos. Vou abrir aqui já Vou cronometrar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E isso é algo assim que no meu relacionamento, às vezes estou num restaurante, às vezes a gente conhece a pessoa, se conecta, e você às vezes tem 30 segundos para gerar um café, gerar uma oportunidade de negócio ali. Então, às vezes a pessoa pergunta, Jânio, por que você trabalha? Cara, meu nome é Jânio Cunha, falo o nome da agência Fiusa, e hoje a Fiusa ela tem 3 grandes diferenciais, que o primeiro é o resultados, que é o resultados comprovado. Uma evidência disso são nossa carteira de 60 clientes que vendem todos os dias através da internet, isso é fato. O segundo diferencial é dashboard de vendas em tempo real, você acompanha, eu comparo o dashboard. 20 segundos. Eu comparo o dashboard ao painel de carro, que tem combustível, velocidade do motor, que são os indicadores-chave para onde o seu negócio está indo. E o terceiro é reuniões de tráfego pago semanais para direcionar para onde o seu negócio está indo. Show. Pô, muito bom. Vai. Vamos em frente aí. Coloca 30 segundos aí, Rafa. 30 Tá bom, segundos aumentar no 60 painel. segundos. 30 segundos. Eu faço isso toda quarta-feira no nosso grupo. No BNI. É 30 segundos, Uau. apitou, já próximo. Pode soltar? Pode, quem que vai? Você. Então vamos. Valendo. Uma das
A primeira. Opa, vai, corta aí, que eu enrolei. Desculpa. Quem sabe faz ao vivo, vambora. Eu enrolei. Valendo! Bom, a primeira chave que eu gostaria de deixar é que a gente dá assessoria completa, né? Então a pessoa não precisa realmente saber qual a localização, a gente vai ajudar ela desde o crédito, ela vai escolher a planta dela com a gente vai ter o nosso arquiteto ali para poder gerar para ela um projeto bem bacana. Então ela não precisa ir atrás de um arquiteto, de um corretor de terreno, de um correspondente bancário. Ela vai encontrar tudo aqui. A segunda parte ali é realmente a confiança. Ela vai ter uma construtora que vai entregar para ela o projeto dentro do prazo. Cadê o pitch? Vamos 30 lá, segundos. 30 segundos. Com você agora, Nielson. 30 segundos valendo. Dentro da Biocasa hoje você encontra tudo para construção civil. A construção civil não precisa ser fragmentada. Você não precisa ir procurar o arquiteto, procurar o engenheiro, você não precisa ir no corretor de imóveis. Já imaginou em um lugar só que você tem tudo? E lá dentro eu vou disponibilizar a linha de crédito para você, caso você tenha renda comprovada ou não, através de extrato bancário. Então, se você quer parar de sofrer na construção civil, vem na Biocasa que eu te acompanho em toda a jornada. Uau, 28 e... Cara, é incrível. 28 Como a gente sempre tem uma segunda chance, eu vou dar pra você. Olha Então, só, não é fácil fazer Vamos pitch lá. em 30 segundos. Começando em 3, 2, 1, Jones! Então é isso aí. A primeira é realmente a pessoa ter assessoria completa, ela não precisa saber e nem procurar, como o próprio Nielson falou aqui, a gente cuida de tudo isso para ela. E a segunda é a confiança de ter uma construtora que vai fazer a administração, a gestão ali, tanto dos funcionários quanto da obra ali, dos cronogramas, seguir tudo corretamente. E o terceiro é ela ter realmente o estudo de viabilidade, saber se aquele projeto dela tá viável, tanto para construir para morar, quanto para construir para vender. É isso. Muito bom. Jane, se você fosse fazer o seu pitch em 30 segundos, mas vendendo o produto deles, como você faria? Em 3, 2, 1. Vou começar aqui pela Biocasa, que você encontra tudo em um único lugar. A construção civil não precisa ser fragmentada. Você pode ter tudo na palma da sua mão e gerenciar a sua obra com uma única pessoa, que é um consultor da Biocasa. Que isso? Muito bom. Tem que contratar de novo, Vamos ver, vamos ver. Eu gosto de ouvir. Mas eu quero fazer um pitch também, vamos ver se esse pitch vai estar bom. É isso aí. 3, 2, 1. Não vendemos somente uma casa, vendemos o sonho, a realização de uma meta. Você, pai de família que quer realizar o maior sonho de uma pessoa, vem para a Biocasa, porque nós aqui realizamos tudo e facilitando a tua vida. Nós construímos do zero e até o final do acabamento você vai realizar o maior sonho da tua vida, que é a tua casa. 24, 25. 25, Muito bom. Uau! É isso, Muito gente. bom! Vamos Faz o exercício na sua casa. É isso, treinamento de pitch. Já participou do Benin? Legal essa. Já participou do Benin? Não. O pitch ele tem que ser construído, né? Um pitch de venda ele tem que ser construído muito embasado no conhecimento do produto que você vende. E você nunca vai vender praticamente, vamos dizer assim, a técnica, sempre o benefício e o sonho gerando a dor. Então, um pitch de venda bem feito é você procurar canalizar a dor daquele cliente, oferecer aquela dor, oferecer aquela solução que aí o cara fala, cara, preciso disso. Então, esse E lá muito legal, no né? MEV, na versão do MEV, É, lá dia você sai com o seu pitch pronto 18 e dentro 19. desses 3 pilares. 18 e 19. Aqui no link tá o link para você fazer a sua aplicação, para você participar da próxima turma do MEV. E é isso, fico feliz aí por vocês participarem mais uma vez, John. Obrigado, Jane, obrigado pela sua participação. Muito legal essa última. Agora vamos para E o Nelson, muito obrigado. Pinga Fogo. Pinga Fogo, vai fazer um Pinga Fogo? Pinga Faça um Fogo. Pinga Fogo. E uma palavra, vocês vão falar o sentimento, o que significa essa palavra para vocês. Então aquele bate-bola, fala uma palavra, já responde. Então vai. Aqui é prova de fogo esse Prova de podcast aqui, né, cara? Trabalho, Realização. Realização. vendas, Paixão. Tudo. empreendedorismo, Novo momento. investimento, Futuro. Biocasa, Ou melhor. saúde, Investimento. família, Tudo. Deus,
Família eu tinha que falar também, porra. É tudo na minha vida, minha mulher. Fica com Deus, Helena, meus filhos. É isso aí. Esse foi mais um Meb. É isso aí, muito obrigado pela tua presença. Já curte, compartilha, siga nas redes sociais. Os meninos tá na descrição. Nossa equipe, obrigado a todos os bastidores, Kevin, Léo, Jânio. E esteja no próximo Mavcast, porque hoje foi um assunto muito legal. Investimentos, mercado imobiliário, construção, como que vem alavancando as novas tendências para esse mercado e esse mundão afora. Obrigado, galera. Deus abençoe vocês e tchau. Até a próxima.